Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez, estamos falando de Primeiro Reinado. Vamos começar hoje a falar sobre a formação do Estado Nacional Brasileiro. Você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, faça isso neste momento. Inscreva-se no canal, ative o sininho, já deixa um like por aí para me ajudar bastante, daqui a pouco eu vou aparecer para você. Olha na descrição deste vídeo e você tem duas coisas ali muito importantes. Primeiro, você tem um link para você clicar e ter acesso ao PDF desta aula, que você pode baixar gratuitamente e guardar para você poder estudar depois, ter o seu resumo. Segunda coisa, logo abaixo dele tem um formulário para você poder preencher, onde você vai conseguir fazer parte do grupo privilegiado que recebe de antemão estas gravações e pode se preparar para o Enem, que está às portas aí, já estamos chegando perto e seguimos com o nosso extensivo 2019. Tudo bem? Vamos falar de Primeiro Reinado, vamos falar da formação do Estado Nacional Brasileiro. Deixa eu dar um oi para você agora, atenção, olha eu aqui, cheguei, tudo bem? Formação do Estado Nacional Brasileiro, nós vamos falar então do Primeiro Reinado. Vamos lembrar de algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa, nós entramos no Brasil Império, Brasil independente, melhor dizendo. O Brasil se torna independente em 1822, entramos no Brasil Império. Na realidade, este Brasil independente, ele começa em 1822, com o Primeiro Reinado, com a independência, a coroação de Dom Pedro I, imperador do Brasil, e se estende até os dias atuais. Portanto, o que nós chamamos de Brasil independente se divide em dois momentos. O Brasil Império, ou monárquico, que vai de 1822 a 1889, e o Brasil republicano, que vai de 1889 até os dias atuais. O Brasil monárquico ou imperial se divide em três momentos. O Brasil do Primeiro Reinado, que nós vamos ver agora, Primeiro Reinado, de 1822 até 1831. Em 1831, nós temos o período regencial. Troque a palavra regencial por governo, ou governante é o regente. Então, período regencial, regentes, período de governo. Por quê? Pela seguinte razão, em 1831, Dom Pedro I volta para Portugal, abdica do trono e deixa o seu filho Dom Pedro II aqui, então, com 6 anos de idade, sem condições de assumir o trono. O período até a maioridade dele, que dura até 1840, é chamado de período regencial. Tem um negócio chamado golpe da maioridade que nós vamos ver depois. De 1840 até 1889 é o período do Segundo Reinado. Longo período do Segundo Reinado. 1889, um golpe militar derruba o Segundo Reinado, derruba Dom Pedro II e instala a República Brasileira. Temos um longo período também, que vai de 1889 até 2019, e dividimos esta república, depois nós vamos refazer essas divisões, mas já de antemão, aproveitando aqui a introdução, a república vai de 1889 a 1930, é a chamada Primeira República, anteriormente chamada de República Velha. Nesta Primeira República, de 1889 a 1894, é o governo militar, denominado de República da Espada. De 1894 a 1930, a República Oligárquica. 1930, Getúlio Vargas chega ao poder, ele fica no poder até 1945. É o período da Era Vargas, que começa e termina com um golpe. A partir de 1946, nós temos o período da República Liberal Populista, ou de República Democrática Populista, como queiram chamar, que dura até 64, com o golpe militar de 1964. Iniciamos, então, um momento chamado de República ou regime civil-militar, em alguns momentos, se não grande parte dele, marcado por um governo autoritário, ditatorial, é a ditadura militar comumente chamada. Vai de 64 a 85. Em 1985, com eleições indiretas, você tem o início da nova república, que vai até 2018, 2019,
com a eleição do último presidente de 2018, o capitão da reserva Jair Messias Bolsonaro. Alguns historiadores já têm trabalhado que essa nova república teria realmente terminado agora em 2018, mas isso é uma discussão que não está concluída ainda. Vamos falar do primeiro reinado especificamente. No vídeo anterior, quando eu falo do período joanino, nós observamos que ao final desse período, com a volta de Dom João VI a Portugal, Dom Pedro assume o governo do Brasil com o título de príncipe regente. Se alia às elites locais, justamente com o intuito de evitar a recolonização do Brasil. Pois bem, feita a independência do Brasil nada mais é, neste momento inicial, do que uma continuidade do Estado português joanino que havia se instalado no Brasil em 1808. Não se esqueça, Dom Pedro I é herdeiro de Dom João VI e daqui a pouco ele volta para Portugal. Portanto, quando nós observamos, pós-independência, a ordem social que se estabelece, nós não iremos notar mudanças na estrutura. A ordem social e econômica do período colonial, baseada na plantation, no latifúndio, na monocultura, na agroexportação, no escravismo, na escravidão, ela se mantém. Aliás, essa estrutura ela vai se manter praticamente inalterada durante grande parte do período monárquico. É a partir do segundo reinado que começamos a notar algumas mudanças e nós vamos conversar sobre isso quando eu falar sobre a economia do segundo reinado nos próximos vídeos. A corte brasileira, que é aquela elite que havia sido formada por Dom João VI e que agora apoiava Dom Pedro, estava vinculada a Dom Pedro I, justamente não querendo perder os seus privilégios aristocráticos estabelecidos desde a vinda da corte ao Brasil em 1808. Vale lembrar que o Estado que surge é um Estado monárquico aristocrático, se ampara, ou melhor, se baseia em dois pilares. A monarquia, representada pela figura do imperador, e a aristocracia, que não queria perder seus privilégios. E eu quero fazer menção a uma situação para você. Uma das primeiras nações a conseguir a sua independência na América foi o Haiti. O Haiti, que era uma antiga colônia francesa, uma ex-colônia francesa, melhor dizendo, talvez uma das mais ricas colônias francesas da América. O Haiti, a partir de 1871, ele viveu o seu processo de independência muito intenso, marcado pela revolta de escravos, primeiramente liderada por Toussaint Louverture e posteriormente liderada por Dessalines. Esta revolta de escravos, que se aproveitou do cenário de instabilidade gerado na França pela Revolução e posteriormente pelas questões da Era Napoleônica, gerou um quadro de instabilidade na colônia do Haiti, que fez com que os escravos haitianos, de origem africana, se organizassem num sangrento movimento de resistência armada aos brancos franceses e promoveram um massacre no Haiti, que foi a Revolução de Santo Domingo, de 1791 e posteriormente, num segundo momento, em 1804, liderada aí por Dessalines, primeiro com Toussaint Louverture, posteriormente com Dessalines. Isto gerou um cenário de grande medo e instabilidade em todo o continente. Grande parte das novas repúblicas que surgiam, mesmo do novo Império do Brasil, era formado por mão de obra escrava ou servil. No caso da América Espanhola, mão de obra majoritariamente indígena. No caso do Brasil, majoritariamente de origem africana. Então começa a se criar um grande medo no continente, que é o medo do chamado haitianismo. Se as populações escravas e servis, e sobretudo escravas africanas, na América, se inspirassem no modelo haitiano, um império como o caso do Brasil poderia ruir a qualquer momento, ou mesmo no sul dos Estados Unidos. Então o Haiti ele foi isolado do restante da América e se tornou uma das nações mais miseráveis aí da América por conta disso. Por conta dessa situação, no Brasil cresce o medo do haitianismo e o medo que isso, de alguma forma, se espalhasse pelo cenário brasileiro.
O Haiti adotou o modelo republicano. O Haiti se inspirou e foi apoiado pelos Estados Unidos, nesse cenário de formação inicial, embora de isolamento. Portanto, a ideia de uma república era mal vista pela aristocracia. Isso sem falar que a ideia de república era mal vista pelo próprio imperador. Mas muito mal vista pela aristocracia, porque dava ideia de anarquia, dava ideia de que a democracia era uma coisa anárquica, que haveria de dar espaço a grupos não preparados para a política. E isso fez com que esse modelo de formação do Estado Nacional brasileiro caminhasse cada vez mais para uma proposta de exclusão das camadas populares e da participação de populares no cenário da formação desse novo Estado. As instabilidades no continente gerada pelas repúblicas americanas espanholas, América espanholas ou hispano-americanas, se você preferir, grande quantidade de golpes de Estado, grande instabilidade, luta entre federalistas e unitaristas na América espanhola, termos que vamos estudar quando eu falarei das guerras platinas lá na frente, nos próximos vídeos, mostram a total instabilidade do modelo republicano naquele momento, o que faz com que as elites brasileiras, receosas de perder seus privilégios, vejam na figura do imperador um elemento de conciliação, um elemento de equilíbrio político. Razão pela qual, não apenas por conta da herança do Estado joanino estabelecido no Brasil, nós temos também este medo de que o republicanismo levasse o Brasil a uma instabilidade e a uma anarquia, tirando então os domínios e os privilégios destas classes que haviam apoiado a independência. Perfeito? Muito bem. Quando observamos essa questão também interna, nós vamos notar que o processo de independência ele não foi uma unanimidade. Nós vamos encontrar resistência à independência do Brasil, a Dom Pedro I, justamente em duas áreas. Na Bahia, onde vai acontecer uma grande guerra de independência com a construção de símbolos nacionais como a Soror Joana Angélica, a Soror Joana Angélica, que resistiu, uma freira que resistiu às tropas portuguesas e acabou sendo morta pelas tropas portuguesas. Também a figura de Maria Quitéria, que se veste de soldado e integra as tropas pró-independência contra os portugueses, símbolo aí da participação das mulheres nas guerras de independência. A ideia desses dois estados, duas províncias, Bahia e Grão-Pará, por terem uma maioria de controladores da elite local formada por comerciantes portugueses, principalmente, queriam manter o Brasil como Reino Unido a Portugal e Algarves. Veja, não uma recolonização, mas mantê-lo como Reino Unido. Dom Pedro, na sua missão de unir o Brasil politicamente e territorialmente, vai contratar mercenários. O principal deles é um inglês chamado Lord Cochrane, que vai atuar na repressão aos grupos contra a independência que existiam na Bahia e no Grão-Pará, atual estado do Pará. Entre 1822, 23 e até meados de 24, as guerras de independência serão a marca nessas áreas. Outro duro golpe na questão da independência se deu no sul do país. A Cisplatina, você se lembra, foi anexada por Dom João VI em 1817 e agora começa o seu momento de independência, buscar a sua independência em 1825, uma guerra que vai durar até meados de 1827, 1828, em que os uruguaios, os cisplatinos, com apoio de uma parcela da elite argentina, iniciam o seu movimento de independência. Para poder custear todas essas guerras, Dom Pedro recorreu a empréstimos sucessivos aos bancos ingleses, o que fez com que a economia brasileira e, sobretudo, a dívida externa aumentassem muito e a economia entrasse numa retração. O fato é que, com esse processo todo de ação para garantir a independência, essas revoltas elas foram contidas na Bahia e no Grão-Pará. Na Cisplatina houve a independência da Cisplatina, mas com a saída da Cisplatina manteve-se a unidade territorial original do Brasil, datado lá do Tratado de lá do Tratado de Madrid
de 1750, tá bem? Economicamente, a situação anda junto com a questão internacional. Observe o seguinte, por que era necessário ter o reconhecimento da independência do Brasil? Porque era necessário, com esse reconhecimento, ter acesso aos mercados e empréstimos internacionais. Não reconhecida como nação independente, o Brasil não teria acesso a esses mercados, não teria acesso a esse amplo espaço de negociatas internacionais. Era necessário reconhecer a independência e, sobretudo, que Portugal reconhecesse a autonomia do Brasil. Em 1824, já interessados nas áreas do continente, os Estados Unidos, baseados no conceito da doutrina Monroe, América para os americanos, numa política de isolacionismo, de tentar manter isolada a América das questões europeias, apoia a independência do Brasil em busca também de mercados futuros. O México, que já havia se tornado independente em 1810 e vivia também a sua experiência de formação de Estado Nacional, termina também por apoiar no mesmo ano a independência do Brasil, reconhecendo a independência e passando a ser um parceiro econômico-político do Brasil no contexto americano, juntamente com os Estados Unidos. Em 1825, depois de um acordo entre Dom João VI e Dom Pedro I, principalmente, entre pai e filho, coisa de pai para filho, olha que coisa linda, você tem aí o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, a título de indenização por perda da colônia, e também o reconhecimento de que Dom João VI também é um defensor perpétuo do Brasil. Para fazer isso, a Inglaterra, para fazer esse pagamento, a Inglaterra emprestou ao Brasil 2 milhões de libras esterlinas, que foi exatamente o valor pago pela indenização a Portugal, só que é interessante, porque Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra de 2 milhões de libras. O Brasil pega um empréstimo de 2 milhões de libras com a Inglaterra e paga para Portugal. E Portugal paga esse empréstimo de 2 milhões de libras para a Inglaterra. Quer dizer, o dinheiro nem saiu da Inglaterra. Olha que interessante. E em 1827, essa Inglaterra, depois de emprestar 2 milhões de libras, de garantir que os tratados assinados em 1810, aliança e amizade, comércio e navegação, se manteriam vigentes, e forçar o Brasil a se comprometer a acabar com o tráfico negreiro, que não foi cumprido, reconhece a independência do Brasil em 1827. Inglaterra, Estados Unidos e Portugal reconheceram a independência. O Brasil está inserido finalmente no mercado internacional, no grande comércio internacional. Economicamente, como eu falei, a situação ela não está lá muito boa, viu? Olha só o quadro que eu pintei para você aqui. Primeiro, a agricultura nordestina, que era o grande carro-chefe da produção de alimentos, ela entrou em falência. Veja, no final do século XVIII, a agricultura nordestina ela renasceu, num cenário chamado de renascimento agrícola, para abastecer a área de mineração. Com o esgotamento da mineração, o foco final que era dessa agricultura nordestina, que era a área de mineração, também entrou em decadência. Então você tem associado aí a falência da agricultura com o esgotamento da mineração. Esgotamento da mineração, quando Dom João VI voltou para Portugal em 1821, levou embora todo o tesouro público que existia aqui no Brasil, nada mais natural. E o Banco do Brasil, que existia para administrar esse tesouro público, entrou em falência. A fim de conter esta crise e manter o Estado funcionando, Dom Pedro I recorria a sucessivos empréstimos e aumento de impostos, no intuito justamente de gerar um equilíbrio nas contas públicas. Então nascemos num cenário de crise econômica. O café ainda não surgiu como produto alternativo, ele vai surgir no final do primeiro reinado, somente em 1830, mas é só a partir de 1850, já no segundo reinado, que o café vai se tornar o carro-chefe da economia e recuperar a balança comercial brasileira. Até lá, nós temos um cenário de crise econômica constante, com arroxo dos poucos salários que existiam, não nos esqueçamos que grande parte da mão de obra é escrava, e impostos sucessivos para custear o Estado, além dos empréstimos
constantemente sendo tomados por Dom Pedro e pelo Estado brasileiro, não apenas para financiar o Estado e custear guerras, mas para cobrir os próprios gastos pessoais de Dom Pedro e da família real. Internamente, toda essa instabilidade gera também um cenário de disputas políticas e instabilidade política. A economia é o carro-chefe de tudo, não se esqueça disso. Em maio de 1823, Dom Pedro convoca a Assembleia Nacional Constituinte, ou Assembleia Constituinte, melhor dizendo. Já havia sido convocada lá em 1822, só que agora você tem uma convocação específica com um país independente. Nós temos nesta Assembleia 3 grandes grupos. Os Bonifácios, dos quais, obviamente, a liderança cabia aos irmãos Andrada, Antônio, Martim Francisco e José Bonifácio. Este, por último, um grande aliado de Dom Pedro no processo da independência. Os Bonifácios eram partidários de uma monarquia forte, centralizada, porém parlamentarista, constitucional. Não era uma monarquia absolutista, mas centralizada, sem as características do federalismo, por exemplo, norte-americano. Os portugueses eram os comerciantes portugueses, descendentes dos portugueses, dos peninsulares, e estes eram partidários de um governo absolutamente absolutista. Ficou redundante, mas é para você poder entender mesmo. Absolutista, centralizado, dos quais estes portugueses seriam os principais conselheiros. E alguns até tramavam a própria recolonização, ou religamento com Portugal. E os liberais, radicais, partidários de um parlamentarismo nos moldes britânicos e de um federalismo nos moldes dos Estados Unidos. Podemos até arriscar a dizer que estes liberais já apresentavam tendências ao republicanismo muito expressas. A disputa entre esses 3 grupos ao longo do ano de 1823 acabou travando grande parte dos trabalhos, atrasando a confecção da Constituição e causando uma grande impaciência à figura de Dom Pedro I. Dois projetos acabaram evoluindo. A ideia do voto censitário, da limitação do indivíduo à participação do voto, e tendo como medida de renda mínima a renda obtida em alqueires de mandioca, razão pela qual este projeto constitucional ficou chamado de a Constituição da Mandioca. Você vê que o pessoal salda a mandioca há muito tempo. Muito bem. 150 alqueires de mandioca era a renda mínima para o sujeito ser um eleitor de paróquia. Vou mostrar daqui a pouco o que é um eleitor de paróquia. Eleitor de paróquia, ele escolhia o eleitor de província, que tinha que ter uma renda equivalente a 250 alqueires de mandioca. Esse eleitor de província, ele pode eleger um deputado, mas para ser deputado, o sujeito tem que ter uma renda de 500 a 1.000 alqueires de mandioca. Faça a conta depois, eu não vou perder meu tempo aqui com isso, mas não vou lhe poupar o trabalho de você pegar e ver aí, dá um Google, procura quanto é um alqueire. Um alqueire, qual é a área de um alqueire? Imagina a quantidade de mandioca que você planta nesse alqueire. Agora imagine 150 alqueires. Ou 250, ou 500. É muita mandioca. Vai por mim. Outro projeto é da limitação dos poderes do imperador. Veja, nós temos 2 projetos. Primeiro, o voto censitário, que eu expliquei no slide anterior. E agora, a ideia de que o imperador ele teria poderes limitados perante o executivo. Numa dessas, o Dom Pedro reagiu, falando, que negócio é esse? Eu apoiei os caras para a independência, eles me apoiam agora, eles vão me apunhalar? Os próprios Andrada se colocaram em oposição a Dom Pedro, que não queria abrir mão do seu poder centralizado. Dom Pedro, então, não teve dúvidas. O que ele faz? Ele cerca a Assembleia no dia 12 de novembro de 1823, episódio conhecido como a Noite da Agonia. Os deputados e senadores ali, decidem, então, dissolver a Assembleia, sair da Assembleia para não serem reprimidos por Dom Pedro. Ela era totalmente dissolvida, e Dom Pedro, então, convoca o seu Conselho de Estado
para fazer uma Constituição para o Brasil, né? E dessa forma, então, em março de 1824, é outorgada, imposta a Constituição Imperial de 1824. Veja a frase que eu coloquei ali de Dom Pedro sobre a Constituição. Farei uma Constituição que seja digna do Brasil e digna de mim. O cara tinha uma autoestima do caramba, vai por mim, né? É a mais extensa de todas, durou até 1889, até a proclamação da República, 65 anos. Nenhuma outra Constituição durou tanto tempo. Quem montou essa Constituição inspirada na Constituição da França de 1791, inspirada também na Constituição dos Estados Unidos, mas com meandros aí também do despotismo esclarecido, de conceitos que vão evitar a grande guinada a um republicanismo, a democracia. Essa Constituição foi feita por um Conselho de Estado nomeado pelo Dom Pedro I e pelo próprio Dom Pedro I. Veja só os artigos que mostram essas características. Primeira coisa, no artigo 1º, você encontra a determinação de que o Estado brasileiro será centralizado. As províncias estarão vinculadas ao poder central. Não há federalismo. No artigo 3º, a monarquia constitucional e hereditária como forma de governo. Artigo esse que foi violado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, obviamente na proclamação da República no golpe militar de 1889. O artigo 5º estabelece que o catolicismo é religião oficial. Porém, as demais religiões têm a sua atividade livre, desde que os cultos não sejam públicos e os templos não tenham aparência de igreja, aparência exterior de templo. Os judeus também têm a sua liberdade religiosa assegurada aqui, os protestantes idem. Só estavam proibidas as religiões de matriz africana, por razões óbvias, porque nós vivemos naquele momento ali ainda o cenário da escravidão, então esse tipo de manifestação era proibida pela própria Constituição. O catolicismo é uma religião oficial, e daqui a pouco eu vou te explicar como ele funcionava. O artigo 11º, artigo 11, determinava que a nação brasileira era representada pela Assembleia Geral, deputados e senadores e pelo imperador. Já esta Assembleia Geral, no artigo 14, era definida que seria montada pela Câmara de Deputados. Os deputados eram eleitos naquele processo que eu mostrei para você, vou mostrar de novo. E pelo Senado. O Senado, ele era nomeado pelo imperador e o senador tinha cargo vitalício, ok? O artigo 98 fala do poder moderador, o quarto poder acima dos demais, de uso exclusivo do imperador. E o artigo 102 mostra que o imperador é o chefe também do poder executivo. Ele nomeia o Conselho de Estado, que exerce o poder executivo, porém a nomeação e destituição cabe ao imperador no uso das suas faculdades executivas e administrativas. E o Conselho de Estado, nomeado por Dom Pedro, ele é vitalício desde que o imperador o mantenha. Se em algum momento o imperador quer tirar um dos conselheiros, ele tem poder para isso, porque ele usa o poder moderador. Assim sendo, nós temos uma igreja atrelada ao Estado, através do padroado. O padroado é um mecanismo que transforma a igreja numa instituição pública, é parte do Estado brasileiro. Caberá à igreja administrar cemitérios, hospitais e escolas. É o braço do Estado para essa administração social, é o padroado. E o beneplácito é a submissão desta igreja ao imperador. Qualquer lei, qualquer determinação que vier de Roma e da Santa Sé, terá que ter o cúmpra-se do imperador Dom Pedro I. Como eu mostrei, 4 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário estão no mesmo nível, porém acima deles, com uso exclusivo por parte do imperador, o poder moderador. E a manutenção do antigo projeto de 1823 do voto censitário. Porém, eliminou-se a ideia da mandioca e agora você tem a renda mínima de 100 mil réis. Para você saber como é 100 mil réis é simples. Vai no Google e escreve assim, conversão de reais para réis. E coloca lá, você consegue saber quanto é que isso
vai dar hoje. Não vou lhe poupar o trabalho. Vá estudar isso, ver curiosamente, curiosidade histórica, para você saber quanto é que é, tá bom? Olha este diagrama para você entender como é que funcionava a votação. Veja só, acompanhe comigo. Ó, eu vou mostrar para você aqui, ó, olha aqui o cursor, tá aqui, tá vendo o cursor aí, né? Veja só, você tem aqui um número de 30 homens, adultos, maiores de 21 anos de idade. Desses 30 homens, 14 eram escravos e não podiam votar. Então, essa turma aqui de fora são todos escravos e não podem votar. Essa turma de dentro que vota, 16. Você fala, nossa, mas tem até uma maioria. Mas não é bem assim. Olha como a coisa piora aqui para baixo. Ó. Dos 16 que eram livres, porque, veja, nesses 16 livres, não estão apenas brancos, você tem os alforriados na história aqui, tá? Desses 16 livres, 6 é que podem votar. 10 não têm renda para isso. Desses 6 que sobraram, eles vão escolher 5 votantes são os eleitores de paróquia. E aqui você tem o eleitor... Opa, subi aqui para desaparecer essa barra aqui, que me atrapalha um pouco na leitura. O eleitor de província é o rosinha. Esse eleitor de província é que vai poder eleger, né, vai poder eleger os deputados. Só fazer uma alteração aqui, eu vou colocar a minha imagem para você poder não perder o fio da meada enquanto eu vou falando. Uma pequena alteração só aqui e a gente continua. Prontinho, já arrumei, eu já volto para a gente poder continuar e cá estou de volta. Muito bem. Bom, desta maneira, você observa que a participação popular, ela é mínima nesse cenário, ela é mínima, tá? Você praticamente não tem participação popular e não tendo essa participação popular, o que acontece? É de fato um processo no qual a estrutura brasileira é excludente. Historicamente, desde a sua origem, na formação do Estado Nacional Brasileiro, a participação sempre foi muito excludente. Somente a partir da proclamação da República que nós vamos começar a ter uma certa ampliação da participação política. Mas tem uma curiosidade interessante aqui. O voto ele era censitário, porém, os analfabetos votavam. Se eles tivessem renda, você tinha muito fazendeiro analfabeto, né? Se ele tivesse renda, ele podia votar. Não se limitava à questão dos analfabetos. Aqui uma curiosidade interessante. Muito bem. Seguindo em frente, o que nós temos aqui? Em 1824, lá em Pernambuco é um estado porreta, né? É um estado uma província que sempre teve muita questão voltada para as discussões, é um dos estados até hoje mais politizados desse país. Estoura uma revolta contra Dom Pedro. Leia comigo o manifesto, um trecho do manifesto da Confederação do Equador. Veja só. O poder moderador, lembra do poder moderador acima de todos? Pois bem, o poder moderador de nova é a nova, né? De nova não, ali é a nova. Deixa eu alterar, não vou alterar não, vamos lá. O poder moderador é a nova invenção maquiavélica. É a chave mestra da opressão da nação brasileira. E o garrote, o enforcamento mais forte da liberdade dos povos. Ficando o povo indefeso nos atentados do imperador contra seus direitos. E realmente escravos debaixo, porém, das formas da lei. Vou ler novamente. O poder moderador de nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Ficando o povo indefeso nos atentados do imperador contra seus direitos e realmente escravos debaixo, porém, das formas da lei. Veja só, Frei Caneca é um dos líderes de uma revolta separatista, republicana, urbana e popular. É bem verdade que esta insatisfação pulsava em Pernambuco. Eu não diria nem apenas da Revolução de 1817, que foi a última revolta antes da independência, mas podemos remontar a Guerra dos Mascates, podemos remontar a insurreição pernambucana. Sempre houve essa insatisfação em Pernambuco. Neste momento, causada pela lusofobia,
aversão aos portugueses, particularmente a figura de Dom Pedro, herdeiro do trono português, essa revolta ela se espalhou aí por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Podemos identificar como causas da Confederação do Equador o autoritarismo de Dom Pedro, interpretado pelos confederados, pelo uso do poder moderador, pela maneira violenta com a qual ele dissolveu a Assembleia, o autoritarismo presente, o uso constante deste poder moderador por parte de Dom Pedro, a pobreza generalizada no Nordeste e os aumentos de impostos para custear as guerras e a própria independência, as guerras de independência, o próprio Estado brasileiro. Cipriano Barata, um dos líderes, ele já havia atuado lá atrás na Conjuração Baiana, assim como nós temos como líder também Paz de Andrade e o mais famoso deles, o líder maior, o ideólogo de tudo isso, o Frei Caneca, que também era jornalista e escrevia num periódico de oposição a Dom Pedro chamado Sentinela da Liberdade. Uma repressão violenta por parte do Império. Dom Pedro ordena o enforcamento de Frei Caneca, porém não se encontra no Império nenhum carrasco disposto a colocar a corda no pescoço de um padre. Não se esqueça que o Estado brasileiro era oficialmente católico. Dom Pedro, então, muda a sentença de Frei Caneca para fuzilamento. Ele será fuzilado em 1824 e conta a história que, quando foi dada a ordem do fuzilamento de Frei Caneca, um dos soldados do pelotão de fuzilamento acabou tendo mal súbito e caiu vitimado por um infarto fulminante. São coisas que se contam sobre isso. Algumas imagens para você. Este mapa mostra a extensão da Confederação do Equador, é essa extensão que você observa aqui, ó, esta área que está marcada em fúcsia, bonito fúcsia, né? Fúcsia é um termo muito legal. Essa coisa aqui, eu não sei, deve ser fúcsia mesmo, essa cor roxo, lilás, como você queira. Lá embaixo, em azul, você tem a área da Cisplatina, que teve a guerra quase que na mesma época, ok? Deixa eu mostrar mais algumas imagens para você. Este quadro mostra o avanço das tropas imperiais sobre Recife, né, numa das pontes sobre o rio Capiberibe, avançando sobre Recife na repressão à Confederação do Equador. Esta imagem da bandeira da Confederação do Equador, liberdade, religião, independência e união, né, ela acabou inspirando a bandeira do estado de Pernambuco atualmente. Aqui você tem um outro quadro, mostrando aí o momento da prisão e julgamento do Frei Caneca, sendo ali apontado pelos líderes e juízes imperiais, e esta última imagem traz para você Frei Caneca amarrado ao patíbulo para ser fuzilado por ordem de Dom Pedro I. Perfeito? Bem, tudo isso nos leva ao momento de 1824. Né? A partir de 1824 e até 1831 nós temos um longo período, são 7 anos de crise, gerados aí pelo afastamento de Dom Pedro das elites que o apoiaram e também pela sua impopularidade. Dificuldades financeiras, as exportações de gêneros primários com a falência da agricultura caíram significativamente, empréstimos constantes e ainda não existia um produto para recuperar a economia brasileira, o tal do café, só no final da década de 50. As despesas militares altíssimas, Guerra da Cisplatina, a Confederação do Equador, tudo isso levando cada vez mais à tomada de empréstimos, inflação, recessão econômica. Dom Pedro, cada vez mais isolado, lança a mão do seu poder moderador, lança a mão do seu autoritarismo, o que o faz ficar cada vez mais impopular. A imprensa se torna um foco de grande resistência e de grande crítica a Dom Pedro. Dom Pedro entra em franco confronto com a imprensa, né? Toda hora ele ia para o Twitter, lançava alguma coisa e depois desmentia e brigava com a imprensa e dizia que a imprensa não estava fazendo a coisa certa. Ou seja, a briga com a imprensa foi algo intenso por Dom Pedro aí, que ocorreu principalmente por conta dos editoriais, da resposta de Dom Pedro da imprensa. A imprensa se torna a grande inimiga de Dom Pedro, passando a vasculhar a sua vida para fazer-lhe oposição. Né?
Acontece um problema. Em 1826, Dom João VI morreu e Dom Pedro seria naturalmente o seu herdeiro em Portugal. Lembre-se que Dom João deixou Dom Pedro no Brasil justamente para isso, para ele ser o herdeiro. Porém, ele, pressionado pelas elites locais, decide ficar no Brasil mais uma vez e envia para Portugal a sua filha, Dona Maria da Glória, juntamente com seu irmão, Dom Miguel, para que ele fosse o tutor de Maria da Glória. Porém, Maria da Glória é destronada do reino de Portugal, o trono é usurpado por Dom Miguel e Dom Pedro então declara guerra a Dom Miguel para recuperar o trono para si e para sua filha, o trono de Portugal. Isso faz com que os custos no Brasil aumentem, porque ele vai começar a enviar tropas do Brasil para Portugal para combater Dom Miguel. Custear uma guerra de sucessão causa estranheza e perigo, inclusive, né, para as elites, que começam a achar que a possibilidade de recolonização é muito forte, já que Dom Pedro quer o trono de Portugal também. A pressão sobre Dom Pedro aumenta ainda mais. Conjuntamente com esta guerra, você tem a separação do Uruguai, que foi uma guerra sangrenta, gastos altíssimos, 8 mil mortos só do lado brasileiro, e culminou com a derrota humilhante de Dom Pedro para os uruguaios e parcela dos argentinos. Ainda acelerando a crise, né, a maneira como Dom Pedro tratou da Confederação do Equador e, sobretudo, do seu líder, o Frei Caneca, e do misterioso assassinato de um jornalista de oposição em São Paulo, chamado Líbero Badaró, acrescenta ainda mais água na fervura de Dom Pedro, ainda mais óleo na fritura de Dom Pedro enquanto líder do Brasil. Forte impopularidade, a imprensa descobrindo uma série de escândalos sexuais de Dom Pedro I, a questão da Marquesa de Santos, a ação de um alcoviteiro real que ele tinha, alcoviteiro, depois você procura no Google o que é alcoviteiro, tá? O alcoviteiro real Chalaça, com as aventuras extraconjugais, sexuais de Dom Pedro, levaram justamente ao aumento da sua impopularidade. E não se esqueça que Dom Pedro também era chefe da igreja no Brasil. Olha que coisa louca tudo isso. Em 11 de março de 1831, apoiadores de Dom Pedro e opositores de Dom Pedro se enfrentam em campo aberto na noite das garrafadas. E não eram garrafas PET, garrafada mesmo. Massacre aqui. O embate entre políticos brasileiros e políticos de origem portuguesa, brasileiros e marqueses, aumenta também esse desgaste. Até que, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro opta pela abdicação, ele abdica e retorna a Portugal. Ao retornar a Portugal, se envolve na guerra sucessória e retoma o trono para si no final de tudo isso. Só que ao abdicar, ele deixa no Brasil o filho dele, o Dom Pedro II, então com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, por razões óbvias, ele não pode assumir o trono. O Brasil passará a ser governado por regentes. Troque a palavra regentes por governantes. Nós vamos falar no próximo vídeo do período regencial. Esteja atento. Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História com Baez. Não deixe de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, de ativar as notificações e deixa um like. É bom, me ajuda a fazer esse canal um pouco maior e atingir mais pessoas ajudando na preparação para o Enem. Estamos firmes. Grande abraço. Até a próxima, aguardo vocês num próximo vídeo para a gente conversar sobre o período regencial. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.